Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um vídeo do canal Edão Palmeirense. E hoje, família, estamos aqui para falar um pouquinho do jogo do Palmeiras contra o Mirassol. Jogo esse será realizado amanhã no novo Allianz Parque, no novo gramado do Allianz Parque, que será reinaugurado amanhã. Jogo pelo Campeonato Brasileiro, sexta rodada, a partir das 6h30 da tarde. O Palmeiras retorna à sua casa, à sua verdadeira casa, e enfrenta o Mirassol pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Trazer algumas notícias, o histórico de confrontos, os últimos confrontos entre as equipes, uma provável escalação e falar um pouquinho do jogo, onde o Palmeiras vem de uma derrota para o Vasco na rodada passada e precisa da recuperação com urgência e pontuar no Campeonato Brasileiro. Então vamos lá. A novidade boa fica por conta de Maurício, que teve uma lesão no pé, um corte no pé, teve dado 2 pontos no seu pé e treinou normalmente, muito provavelmente vai ser titular amanhã contra o Mirassol, voltando já dessa pequena lesão que teve na final do Campeonato Paulista. Murilo e Vitor Roque trabalharam em campo com o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras de suas lesões, mas muito provavelmente não jogarão amanhã contra o Mirassol. O Vitor Roque tem um trauma no tornozelo ainda no jogo contra o São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista. Está no sacrifício, quando está jogando no sacrifício, e muito provavelmente amanhã será poupado para se recuperar melhor da lesão. Assim como o Murilo, que também teve constatado uma lesão na final do Campeonato Paulista, já não jogou contra o Vasco e muito provavelmente amanhã não vai jogar contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. O histórico de confronto entre Palmeiras e Mirassol é um histórico pequeno. Foram poucos jogos até agora entre as equipes, muito mais jogos pelo Campeonato Paulista. Do Campeonato Brasileiro foi apenas 2 jogos, os 2 do ano passado. O Mirassol e o Palmeiras já se enfrentaram em 18 oportunidades até aqui, com 10 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 4 vitórias do Mirassol. Entre esses 18 confrontos, o Palmeiras marcou 31 gols e sofreu 23 gols. Ou seja, o Palmeiras tem uma vantagem boa, sempre se sobressai contra o Mirassol, e esperamos que amanhã não seja diferente, que possamos sair com a vitória. Vou falar um pouquinho dos últimos confrontos entre Palmeiras e Mirassol, os últimos 6 confrontos entre Palmeiras e Mirassol. Também temos uma ampla vantagem do Palmeiras, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com 11 gols marcados e 6 gols sofridos. Então vamos aos jogos. A maioria deles, lógico, como eu já disse aqui, pelo Campeonato Paulista. Os 2 últimos confrontos foram pelo Brasileiro do ano passado. Em 2023, jogando no interior, o Palmeiras venceu o Mirassol pelo Campeonato Paulista pelo placar de 2-0. Em 2024, no Allianz Parque, o Palmeiras vence o Mirassol pelo placar de 3-1. No Allianz Parque não, desculpa, foi na Arena Barueri esse jogo. Na Arena Barueri, o Palmeiras venceu o Mirassol por 3-1. Em 2025, pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras foi ao interior novamente e venceu o Mirassol por 3-2. Aquele jogo que sacramentou a classificação na última rodada do Palmeiras para o mata-mata do campeonato. E aí em 2025, os 2 únicos jogos pelo Campeonato Brasileiro. Empate no Allianz Parque por 1-1 e derrota no interior para o Mirassol por 2-1. E o último jogo entre as equipes, válido pela primeira fase do Campeonato Paulista deste ano, também jogando na Arena Barueri, o Palmeiras venceu o Mirassol por 1-0, naquela oportunidade, gol de Flaco Lopes. O retrospecto é legal, temos que estar focado, temos que nos recuperar da derrota para o Vasco na última quinta-feira, respeitar o adversário, se impor dentro de casa, fazer valer o novo gramado sintético do Allianz, que pelo que tenho visto em fotos, comentários de jogadores, está um gramado diferente do que estava no passado, está um gramado mais fofo, um gramado muito mais parecido com um gramado natural, provavelmente um gramado rápido também, provavelmente será molhado antes da partida e no decorrer da partida. Então é fazer valer o mando de campo, o apoio da torcida, que com certeza vai lotar o Allianz nessa volta em 2026, e é buscar os 3 pontos, conquistar a vitória para conseguir as primeiras posições no Campeonato Brasileiro.
Palmeiras estava na liderança, com a derrota do meio de semana acabou caindo para a segunda posição, mas tem muito campeonato ainda e temos totais condições de retomar essa primeira posição quanto antes. Já pode ser nesse fim de semana, nesse jogo contra o Mirassol. Para isso, o Abel vai ter que fazer algumas mudanças na equipe, como eu já disse no começo. Murilo e Vitor Roque muito provavelmente não vai jogar. Então, vamos colocar o que tem de melhor. E no momento, a escalação que eu colocaria, que eu acho que vai a campo, é Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral direita, a dupla de zaga com Gustavo Gomes e Bruno Fux, e na lateral esquerda, Piquerez. O meio de campo será formado por Marlon Freitas, Andrés Pereira, Maurício e John Arias. Mais à frente, Ramon Sousa e Flaco Lopes fechando o ataque alviverde. É um bom time, é um time muito capaz de fazer um grande jogo, vencer o seu adversário e continuar na frente da tabela dos seus rivais. Respeitar o adversário, jogar bola, se impor em casa, buscar o gol a todo momento, fazer uma marcação alta, uma marcação forte, e tudo vai dar certo para que o Palmeiras possa sair do Allianz amanhã com mais 3 pontos na tabela de classificação. O vídeo hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para cada dia mais estar trazendo um conteúdo legal e bacana para todos vocês. Um forte abraço, tamo junto e avante palestra!